Todo louvor pertence a Allah. A Ele pedimos proteção e ajuda. A quem Allah encaminhar, jamais será desorientado. E aquele desviar, jamais será orientado. Testemunhamos que ninguém é digno de adoração exceto Allah. E que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Que a paz esteja sobre seu companheiro Muhammad, seu servo Muhammad, seus companheiros e seus familiares. E quem seguiu o caminho de seus companheiros e de seus familiares até o dia do final. Meus irmãos e minhas irmãs, tememos Allah, devemos temer Allah como deve ser temido. Porque quem teme Allah, Allah mostra para ele uma saída. O assunto desse encontro hoje, pode alguém pensar, esse assunto é repetido. Esses assuntos nós já escutamos. Porém, é um assunto muito importante. É um assunto muito importante para todas aquelas pessoas que procuram sucesso. Para todas aquelas pessoas que procuram a felicidade. Para todas aquelas pessoas que procuram a tranquilidade. É um assunto que nós repetimos 5 vezes ao dia. É a oração. Não vou falar sobre as regras da oração. Quais são seus pilares, suas obrigações, quais são a sunna, o que anula a oração, o que é desaconselhado a fazer a oração. Não. Estamos a falar do versículo que Allah fala nos primeiros versículos da surata de número 23, que tem o nome Os Crentes, onde Allah louvado seja diz: terão prosperidade, terão sucesso os crentes. Deus prescreveu o sucesso, a felicidade, a vitória e a bênção para os crentes. Quer ter o sucesso, a vitória, a tranquilidade, a paz? Seja crente em Deus. Depois Deus fala no outro versículo: certo que prosperarão os crentes que são entregues, humildes, devotos na oração. A primeira característica que Deus deu aos crentes, aqueles que foi prescrito o sucesso, na oração. Por acaso, existe crente em Deus que não pratica oração? Não estamos falando, não somos juízes para julgar as pessoas e nem para julgar nós mesmos. Mas o profeta Muhammad disse: entre nós e eles, apontou para os incrédulos, os hipócritas, está a oração. Quem abandona a oração, abandonou o Islã. Imagine o peso. A oração tem o seu valor no Islã. É a primeira obrigação que a pessoa deve ter depois de acreditar nos 2 testemunhos de fé. É a oração. Porém, esta oração, será que ela é simplesmente movimentos? Será que esta oração é simplesmente gestos? Allah falou, é certo, que prosperarão os crentes que são devotos, humildes, entregues na oração. O assunto é sobre a devoção, a humildade, a entrega na oração. E falaremos também nesse sermão sobre esse assunto. E o que afasta a pessoa da devoção completa na oração, e o que ajuda a pessoa a ser contrito, obediente na oração. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que a oração tem o seu papel no Islã. E ela é a ligação entre o servo e o seu Criador. O profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, quando foi levado na viagem noturna até o 7º céu, Deus estipulou a oração. A princípio eram 50 orações. Foi estipulada a oração no céu. Todas as obrigações do Islã foram estipuladas na terra: o jejum, o zakat, o hajj, o hijab, o jihad, gastar pela causa de Deus. Todas as obrigações foram estipuladas na terra, exceto a oração, que ela foi estipulada no céu. E lá, louvado a Deus, louvado seja, disse: as orações são 50. O profeta Muhammad encontrou o profeta Moisés e disse: ó Muhammad, o teu povo não vai suportar 50 orações. Imagine, meus irmãos, se fosse 50 orações para nós rezarmos por dia. 5 orações, muitos irmãos acham peso. Essa oração é um peso, exceto para os tementes. Seria 50. O profeta foi pedindo para que Allah diminuísse esse cargo.
Até que Deus disse no final, serão 5 orações e cada oração terá o valor por 10. Essa oração que nós fazemos é nossa ligação direta com Deus. Não podemos jamais cortar essa ligação. Mas o assunto principal, o que é a oração? Será que é somente movimentos? A pessoa fica em direção à Qibla, fala Allahu Akbar, repete Al-Fatiha, se curva, fala Sami Allahu liman hamida, se curva, põe a testa no chão. Será que o objetivo da oração é isto? I'lam rahimaka Allah, I'lam ayuha al-mubarak, saiba, meu irmão abençoado, que Allah, louvado seja, não quer de ti somente movimento. I'lam ayuha al-mubarakun, anna Allah ta'ala la yuridu minkum wala minna mujarrad harakat, inma yuridu minna ma fi qulubina. Allah não quer de nós somente movimento, quer de nós o que se encontra nos nossos corações. Que muitos irmãos, algumas pessoas quando rezam, sentem um peso na oração. E essa oração seria como se fosse um momento de reflexão, um momento que fica em contato com teu Senhor e teu Criador. Como conseguir esse khushu', essa entrega na oração? Sabe o que o profeta Muhammad ele disse? Que quando o crente faz a sua purificação, marcha em direção à mesquita, que a sua oração ou é 1/8 que é aceita, ou é a metade dela que é aceita, ou é 1/3, ou é 1/4, ou é 1/5, ou é 1/6, ou é 1/7, ou é 1/8, ou 9, ou 1/10% que tua oração foi aceita. Não são todas as nossas orações que são aceitas. Quem acha que tudo que a gente reza é aceito, está se enganando a si mesmo. A oração do crente ela é válida para Deus e é aceita para Deus da mesma proporção da tua entrega e a entrega do teu coração para Ele, subhanahu wa ta'ala. Isso é o valor da oração. Como adquirir isto? Como adquirir então isto? Primeira coisa, quando te puderes para rezar, istihdaru niyya, ter presente a intenção. Istihdar, em árabe, tornar presente. Istihdar azamat al-mawqif, tornar presente no teu coração diante de quem que tu está em pé. Baina yaday man anta waqif, diante de quem que tu está em pé. O crente quando for rezar, levanta a mão na altura dos ombros entre as orelhas e diz Allahu Akbar, Allah é maior. Ele põe presente diante de quem que ele está em fazer a oração. Diante de quem? Por isso que Zainul Abidin, Sayyiduna, o imamuna Ali ibn al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhum ajma'in, Ali ibn al-Hussein, bisneto do mensageiro de Deus, quando fazia a ablução para rezar, se lavava para rezar, seu rosto mudava, ficava transfigurado quando fazia a ablução. E falavam para ele, por que isso está desse jeito? Seu rosto está mudado. Ele dizia, Atadruna, você sabe diante de quem que eu vou levantar para rezar? Diante de Allah, louvado seja. Quando põe direito à oração, imagine, como disse Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quando vai botar para rezar, Allahu Akbar, imagine que o fogo do inferno está próximo de ti. A morte está te esperando. Diante de ti está lá, louvado seja. E no hadith do profeta Muhammad, Salu salat al-muwaddi', faça a oração de despedida, como se tu estivesse se despedindo dessa vida terrena. Imagine, se essa fosse a tua última oração que tu fizesse na tua vida, como seria a devoção? Antes de rezar, deixe teu coração presente. Imagine diante de quem que você vai rezar. Al-maqsud min al-qiyam al-khidma. O objetivo de ficar em pé é como se fosse um servo entregue, humilhado, obedecendo seu Criador. Fala Allahu Akbar, Allah é maior. E como estivesse na presença de Allah subhanahu wa ta'ala.
E o profeta disse: adore Allah como se estivesse vendo Ele. Se não estar vendo Ele, Ele está te vendo. Allahu Akbar. E quando tu leu o Corão, saiba que Allah, louvado seja, está lendo o Corão, está escutando a tua leitura do Corão, desculpe-me. Quando o servo diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, يقول الله جلاله مجدني ربي مجدني عبدي يقول رب جل جلاله مجدني عبدي. Quando o servo diz louvado seja Deus, Senhor do Universo, Allah diz: meu servo me glorifica. Tu está em diálogo com Allah, louvado seja. Tanto que o profeta disse: qasamtu salata baina, hadith qudsi, no hadith que Allah, louvado seja, diz: dividi minha oração com meu servo em duas partes. A primeira parte, quando tu diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Isso é a parte do crente louvando seu Senhor. Agora vem a segunda parte, que é pedir. Porque a oração, ela é louvor e pedindo. Tu diz Ihdina Sirat al-Mustaqim. Tu fala isto, cabeça baixa, olhando para o local onde vai botar a testa no chão, não olhando para os lados, nem para frente, que algumas pessoas fazem erradamente. Quando vão fazer oração, Allahu Akbar, fica olhando para a direita, para a esquerda, para quem entra e para quem sai. Que valor que tem essa oração? Quando diz Ihdina Sirat al-Mustaqim, o muçulmano, que ele pede para Deus? Guia-nos a senda reta. A oração, a Surat al-Fatiha, ela é uma oração. E quando o muçulmano fala Allahu Akbar, se curva como um servo obediente, contrito. Quando ele levanta e diz: Deus escuta quem o louva. E quando... Senta. Bismillah, senta. E quando o crente, ele põe a testa no chão, sujud, isso é engrandecer Allah, louvado seja. É engrandecer Allah, louvado seja. Quando ele põe o membro mais nobre do seu corpo, que é a sua testa. A sua testa. Ele põe no chão. Ele dizendo a situação: ó Allah, eu sou teu servo. Depois de eu dizer que tu é o maior, e dizer que louvado seja Allah, o Senhor do Universo, clemente e misericordioso, soberano no dia do final, somente te adoramos, somente te imploramos ajuda, guia-nos a senda reta. Tu põe tua testa no chão e diz: glorificado seja o meu Senhor, o Altíssimo. O Altíssimo. Seja o meu Senhor, o Altíssimo. Al-Ali al-Azim. Subhana Rabbi al-A'la. Glorificado seja o meu Senhor, o Altíssimo. Então, nesse momento, o crente, quando fala isto, o profeta diz, sallallahu alaihi wasallam: aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi huwa sajid, falyukthiru fi ad-du'a. O momento que o servo está mais próximo de Allah é na prostração, que ele faça então a súplica. Nesse momento, então, está em ligação com Allah, louvado seja, com a testa no chão, peça o que tu quiser para Allah. Peça dos bens dessa vida terrena e os bens da outra vida. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ó Allah, nos conceda o bem dessa vida terrena e o bem da outra vida, e me livre do fogo do inferno. Peça para ti mesmo a firmeza na senda reta. Pede para os teus parentes. Peça proteção para os teus pais, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus amigos. Pede: ó Allah, me abençoe naquilo que tu me agraciou. Ó Allah, me mantenha na senda reta. Ó Allah, cure minha enfermidade. O sujud, a prostração. Allahu Akbar. Foi ordenado Iblis, o Lúcifer, a se prostrar. Ele não se prostrou. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. O que te pediu de prostrar quando Allah ordenou o Lúcifer a se prostrar para Allah? Ele não se prostrou. Por isso, não há momento que o crente se prostra para Allah sem que o Satanás disse: Ya waili, ai de mim, foi-me ordenado fazer uma prostração somente, e eu não fiz e fui jogado eternamente no inferno. O crente é ordenado a prostrar, ele se prostra toda vez. Irmão muçulmano, intabih, tome cuidado com a oração, e não seja irmão do Lúcifer,
Não seja irmão do Lúcifer, que foi ordenado a fazer o sujud e não fez. Não seja irmão do Lúcifer. A gente tem que fazer o sujud, o ruku', o qiyam, ler a oração. A oração tem um segredo no seu coração. Quando for rezar, meu irmão, Allahu Akbar, põe em mente na frente de quem tu está rezando. De Allah louvado seja. Que a tua oração, se for aberta a porta do céu para ti, se a tua oração for aceita por Allah, wallahi, se uma oração nossa, alguém de nós garante que a oração de ontem foi aceita por Deus? Alguém tem nota que a oração foi aceita? Alguém garante que a oração que nós vamos rezar agora tem nota? Temos nota que nossa oração agora será aceita por Allah? Innama yataqabbal Allahu minal muttaqin. Deus somente aceita dos tementes. Se a nossa oração não for aceita, se nosso jejum não for aceito, se nossa vida não foi aceita, o que nós vamos fazer, meus irmãos? Seremos perdidos. Pedimos a Allah louvado seja, que corrija nossas ações, corrija nossas intenções, corrija nossas orações, e faça entre nós os crentes que observam a oração, e faça entre nós os crentes que cumpram a oração, de coração, movimento e mente. Aquulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Thumma as-salatu was-salam ala sayyidil mursalin, amma ba'd. Meus irmãos e minhas irmãs, a importância da oração e seu efeito na vida do crente. Sabemos que tem algumas coisas que ao fazermos, nos afasta da concentração da oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez estava rezando em sua casa, e na frente da sua casa tinha uma cortina de brocado, trazida do Iêmen, foi dada presente a ele, e Aisha, sua esposa, botou na parede. E o profeta foi rezar ali. Quando o profeta terminou a oração, falou para Aisha: tira essa cortina daqui. Qad alhatani anis salah. Tira a oração daqui, porque ela shaghalatni anis salah. Tira essa cortina daqui, porque ela me deixou desatento da oração. Quer ter tua oração perfeita? Não reze na frente daquelas coisas que vão te tirar, que vão te trazer distração. Por isso o profeta Muhammad desaconselhou as pessoas a rezarem sem a sutra. O que é a sutra? É algo que tu põe diante de ti. É desaconselhável o crente rezar na porta da mesquita. Alguns muçulmanos, irmãos, rezam na porta da mesquita. O que acontece? Cada um que entra, ele olha para saber quem é que entrou. Já vai diminuindo o valor da oração. O profeta também lhe proibiu a pessoa olhar para os lados, se movimentar durante a oração. Isso acontece. Porém, isso não anula a oração. Ela diminui seu valor, e o profeta disse: Innama yahtalisu shaytanu min salatihi. Quando viu um crente olhando para os lados, o profeta disse: é o Satanás que está roubando a oração dele. Para isso, o crente não reza na porta da mesquita. Procura se aproximar e não ficar entre ele e ninguém, entre ele e direção da oração, nada, para não se distrair. Outra coisa, o crente tem que se preparar para a oração. Aquela pessoa que estava no jogo, vendo um jogo de futebol, ou dando risada com seus amigos, ou se divertindo, ou brincando, e vai rezar diretamente, o seu coração ainda está ocupado com aquela brincadeira que ele estava. Tem gente que reza e continua rindo ainda. Que oração que tem validade é essa? Que oração que tem validade é essa? Reza ainda rindo. Reza pensando naquelas coisas que ele estava vendo antes. Por isso que é estipulado Tahiyatul Masjid, cumprimento da mesquita. Tu entra na mesquita, reza, te prepara para a oração obrigatória. Senta, recorda de Allah, pede perdão de Allah e entra na oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam: La salatu bihadrati ta'am wa yudafihu wala akhbathan. Não há oração na presença da comida e nem ele estando apertado para fazer suas necessidades. O profeta disse: quando for chamado para a oração, venham em tranquilidade. Tem certas ações que nos afasta da concentração e da entrega da oração. Que oração é do crente essa?
A testa dele está no chão e o coração dele está lá no caixa. A testa dele está no chão e a cabeça dele está lá na rua. Que oração que é aceita? Por isso, meus irmãos, muitas coisas que nós fazemos impede que a oração traga significado na nossa vida. Saleina, 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 uma tagayarna, uma tahassanna. Rezamos, rezamos e não mudamos. Por quê? Tem um problema. Nós não filtramos nosso coração e nos ocupamos com outra coisa em relação à oração. Pedimos a Allah, louvado seja, que nos preserve, crentes, obedientes, praticantes da oração, e perdoe-me por estender esse sermão, porque a oração nós fazemos todos os dias. E Allah, louvado seja, que é de nós o nosso coração, não simplesmente movimento. Esse assunto é muito importante. Al-Khushu' fi Salah, a devoção, a entrega na oração. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, Maimun ibn Mahran, um dos Salaf Salih, certa vez estava rezando, desabou a parede da mesquita. Todo mundo fugiu da mesquita, só ficou ele rezando. Perguntaram para ele, não viu que depois da oração, não viu que a parede desabou? Ele falou, eu nem percebi. Nem percebi. Por quê? Seu coração estava com Allah, louvado seja. Quem é aquele que quando chega o horário da oração, yafrah, fica feliz, agora eu estou em comunhão com Allah, louvado seja. Pedimos a Allah, louvado seja, que nos proteja e nos cuide, e faça-nos preservantes da oração e da construção da entrega. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.